Tá dificílimo vender, nós temos uma estratégia comercial e a minha equipe, que eu peguei todo mundo das revistas jovens, femininas e tal, e não estamos conseguindo. Tá difícil e eu tô precisando de um cara aqui. Eu fui no mercado e eu perguntei, quem tem a cara da MTV nesse mercado? E as pessoas falaram que é você. Que loucura! Caramba! Boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você está vendo esse conteúdo. Você está na JGTV, é o seu canal de comunicação, desenvolvimento humano, empreendedorismo. E hoje a gente está aqui com o JG Comunica, nosso quadro de comunicação. A gente está com um personagem, uma lenda viva da história da TV brasileira. Vamos falar bastante desse legado da TV gravada ao vivo, do começo do VT, vamos falar da transformação toda do veículo TV, vamos falar de arte, vamos falar de música. Eu estou aqui com o Ricardo Corte Real. Ricardo, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Jussara, pelo convite. É um prazer. O prazer é todo meu. Vamos lá. Bom, vamos começar lá do comecinho, de quando você entrou para a TV por desejo mesmo, né? Pelo que eu sei, assim. Você pediu pro seu pai... Sim. Para ser ator, com meu né? pai. É verdade. Então, conta pra gente como foi essa história. Então, já falando do meu pai de cara, uma frase que ele falou assim, vamos começar pelo começo por uma questão de princípio, né? Sim. E ele tinha um quadro, ele tinha um programa na televisão que chamava Aventuras do Comendador. E era ele e minha mãe, a Bizu. E esse casal tinha um filho, o personagem chamava Confúcio, e o garoto chamava, acho que Bruce, se não me engano. E esse garoto, a TV Excelsior, tinha uma disputa entre as TVs pelos personagens que já estavam dando certo. Então, meu pai era um cara que já estava ficando famoso, e a Excelsior quis tirar ele da Record. Fez uma proposta, a Record cobriu a proposta, meu pai não foi, continuou na Record, e daí a Excelsior contratou o Bruce. Para melar o programa, o Aventuras do Comendador. Aí eu tinha 9 anos e comecei, porque eu quero ser seu filho, eu quero ser seu filho na televisão, porque o Kung Fu, eu posso ser o Kung Fu, e pá. E ele, não, fica quieto, você é criança, você está estudando, fica aí e tal. Aí, uma hora, eu falei, tá bom, vai fazer um teste. Me deu um texto, vai lá pro quarto ensaiar, daqui, quando você estiver pronto, você volta. Aí voltei. Voltou rápido. Voltei rápido e ainda com anotações no texto. Deu pitaco no roteiro. Aí deu pitaco no roteiro do Renato Corte Real. E daí ele falou, tá bom, vou falar lá com a direção da Record, vamos ver se eles topam. Aí ele repensou, falou assim, bom, tem o Ju, que era meu irmão mais velho, tinha 12 anos, ele já pegou e já incorporou o Ju também, fez um texto, levou pra Record, isso aqui, esse elenco, ou leva o elenco inteiro ou não leva ninguém. Não tem como alguém tirar a família toda do ar. E a minha proposta é essa aqui, Papai Sabe Nada, uma sátira ao Papai Sabe Tudo, que era um seriado americano, que era um maior sucesso. Um sucesso mundial. A Record falou, mas será que dá? Não sei o que lá. Fizeram uma reunião, fizeram uma bancada aqui de diretores da Record, e aqui a família aqui, fizemos para eles o texto que a gente decorou. Tá bom. Aí entrou no ar em 62, foi até 66, 4 anos no ar. Papai Sabe Nada. E foi uma delícia. E foi um sucesso, né? E foi sucesso, Ricardo? Foi ótimo de audiência, estava tudo indo bem. A Record ainda não tinha uma audiência expressiva, mas dentro da programação a gente tinha a Turma do 7, tinha o Capitão 7, que era e a maior parte das coisas feitas ao vivo. O Papai Sabe Nada foi um dos primeiros programas a serem gravados em videotape, que era o nome da tecnologia da época, e eram umas máquinas gigantes. Cada carretel era esse aqui, o círculo, e a grossura da fita é isso aqui. E a edição era feita com gilete, colava, é uma coisa de louco. É um processo extremamente manual, né, ainda. Daí pegou fogo em 66, a família perdeu a casa e acabou o programa. E você estava me contando que não tem registro, né? Não tem Papai Sabe Nada, zero. Corte Real Show, que meu pai fez depois com o Aguinaldo Raiol, zero. Loucura.
É um legado que se perdeu aí, bem importante. Infelizmente. E essa coisa do humor, né? A gente percebe que você vem, ao longo da sua carreira, sempre com alguma pegada humorística. No mínimo bem-humorada. No mínimo bem-humorada, bem isso. Né? Com a escolinha, uma escola muito louca, depois mais tarde, Sim. com o personagem, o Zero no... O 000 do Rá-Tim-Bum. Do Rá-Tim-Bum. Sim. Sempre com uma pegada lúdica, cômica, assim. Isso nasceu, assim... Tá no DNA, né? Tá no DNA. Né? Você chegou a estudar dramaturgia, alguma coisa em algum momento? Nada. Eu não estudei quase nada na vida. Quer dizer, eu era um bom aluno, assim, no primário, ginásio, mas eu fui, assim, um ativista contra a lição de casa. Mas todos são, né? Todos. Na minha casa eu tenho 2 ativistas da lição de casa. Eu detestava, mas eu prestava muita atenção nas aulas, então eu ia bem, então eu ia me safando. E daí fiz... o ginásio, colegial, aí já na faculdade, no colegial eu já falei, como é que eu vou fazer? Exatas, nem pensar. Aí, na época, tinha o clássico, né? Mas daí estavam começando uma coisa chamada, como é que era? Era colegial técnico. E daí eu fiz administração de empresas, técnico. E daí, faculdade, eu entrei em 3 e não terminei uma, nem fui me matricular. As outras 2 foi hoje é a IMB, que era comunicação publicitária. Fiz 1 ano, desisti. Escola Superior de Propaganda, não era marketing ainda, só Escola Superior. Entrei, fiz 1 ano também, desisti. Então, eu não tenho diploma. Mas tem uma história, exato, né? Eu vivi trabalhando, desde os 9 anos eu estou trabalhando, então... E acompanhando bastidores também, tudo. Né? Porque... E lendo muito, sempre li muito. Tudo que vinha na minha mão. Que é o principal. Eu sei que desde os 5 anos você frequenta set de TV, né? De gravação, enfim. Só vendo os outros fazendo. E também, estudei piano dos 5 aos 9, mas daí aos 9 eu desisti. E então eu não sei ler música também, sou um músico funcional. Um músico analfabeto funcional, alfabetizado funcional, né? Na música. No resto eu sei ler e escrever. Mas seguiu carreira com a música. Mas segui carreira com música, né? sempre música. Eu acho que é o principal. O humor, vamos dizer que é o coadjuvante. E o resto é o que pintar. Desse seu acompanhamento, né? Desde da frente das câmeras, né? Sim. Até os bastidores, enfim. O que você viu, assim, de mudança na TV? O que você observa, o que você vê de crítica no veículo televisão? Assim, que como... Eu tenho uma leitura, né, sobre o que aconteceu. Quer dizer, eu comecei na televisão praticamente junto com a televisão. Então, assim, a televisão cresceu e eu cresci junto com a televisão. Sim. Então, eu vi realmente da infância, que foi... os programas ao vivo, até o videotape, depois as tecnologias que foram aprimorando o videotape, o sistema também de distribuição do sinal, que eram 4, 5 emissoras abertas e poucos... O Chateaubriand, quando ele inventou e criou a TV Tupi, não tinha aparelho de televisão, porque estava pronta a emissora, ele falou assim, bom, e quem vai assistir? Pois é. Ele importou vários aparelhos de televisão, distribuiu entre lojas, entre clubes, entre lugares, alguns amigos e tal. Então, e daí foi crescendo essa coisa dos aparelhos de televisão, foram melhorando os sistemas de distribuição do sinal. Daí veio o satélite, daí para frente, hoje em dia, a televisão está aqui, né? Tem gente que tem o relógio já com o celular. E ontem eu vi uma entrevista e eu falei assim, daqui a pouco vai estar aqui, você implanta um chip, você não precisa nem de aparelho mais. Vai estar aqui no cristalino, né, a TV. Agora, isso aí... antes eu era mais crítico, eu falava, não, mas ficou fria, a televisão ficou, essa coisa de distribuir muito, ter muito canal e tudo, e muita tecnologia, eliminou aquela infância, aquela adolescência, aquela adrenalina que você tinha de fazer a televisão ao vivo. Mas é assim mesmo, quer dizer, quando tinha só o rádio, não, o cinema mudo. Vamos falar no cinema, vai estragar o cinema mudo. Não estragou. O rádio vai acabar a televisão vai acabar com o rádio. Não acaba. Quer dizer, tudo continua, só que vão se distribuindo. Obviamente está muito pulverizada a televisão.
tem 200 canais para assistir, você não vê nada, não dá para ver tudo isso aí. Então, o Zap é a linguagem, é o crítico do momento, é o Zap. Você aguentou X minutos aqui, puxa. Agora, eu não sei se isso é bom ou ruim. Essa inteligência artificial agora, que é o pavor do momento. Eu não sei, não consigo. Eu tento ficar raciocinar, mas não sei. É melhor deixar quieto, deixar fazendo, e eu vou fazendo o que eu sei fazer. Mas... Eu vejo uma perda no humor, né? No humor a gente vê... muito, eu acho, assim, tanto que o que eu assisto de humor hoje é uma coisa, inclusive, já está velha, né? Que são os seriados, alguns seriados que eu gosto, que é o Two and a Half Men, o Sheldon, hilário, né? O Sheldon, né? Que é como é que é o nome da... Big Bang Theory, Big né? Bang Theory, e alguma coisa. E algumas coisas antigas mesmo. Eu gosto do Seinfeld, Friends. Seinfeld era genial, né? Era muito bom. Então eu parei meio aí. Do que tem hoje em dia, eu já não sei o que tem mais hoje em dia. Por exemplo, eu já parei no Sheldon. Acho que foi a última coisa que eu vi. E que eu continuo vendo. E esse politicamente correto, essa disputa, né, do politicamente correto, do incorreto no humor, o que é chato, liberdade de expressão, o que é opinião e preconceito, ficou... Assim, como é que é? Fechar a mesma coisa, eu acho que existe uma coisa só que devia nortear, que se chama bom senso. Então, o politicamente correto é uma patrulha em cima do seu bom senso. Cada um tem o seu bom senso. Você não gostou? Isso o Boni já falava, né? Você não gostou? Desliga ou muda de canal, né? Agora, bom, mas o ódio, né? As pessoas ficam disseminando ódio. Eu acho triste mesmo, acho realmente triste. Isso não é que é politicamente incorreto, isso é mal, é ruim, o ódio é mal. Então você não pode justificar que o cara que está fazendo essa apologia tem que ficar solto aí e fazer o que ele fizer. Agora, existe a justiça. Então, a justiça que tem que julgar se o cara está fazendo uma coisa que realmente agride outra pessoa, se agride a população. Hoje a gente tem um cancelamento público, né? A gente tem um... Porque a censura é a censura. Todo mundo teoricamente, todo mundo é contra a censura. Agora, é outra polêmica muito forte essa daí. Eu acho que realmente disseminar o ódio tinha que ser... A justiça tem que bloquear esse cara, o próprio público. É que tem público que gosta, né? Tem que achar legal, porque senão não teria... Você não teria 50% de votos de cada lado, né? É verdade. No mínimo. Realmente. Você é o cara das redes sociais ou não? Muito pouco. Eu ativo. Sou relativamente ativo. Quer dizer, se eu fosse mesmo ativo, eu teria, 300 mil seguidores e não 20 mil, como eu tenho, né? Mas 20 mil é um bom número. É um bom número, né? Eu estou tentando chegar lá. Talvez até somando tudo que eu tenho, até tenha um pouco mais. Porque eu comecei com Orkut. Não, mas ICQ. Você lembra do ICQ, não? Não, ICQ não. Eu sou da pré-história mesmo. Eu já sou do Orkut. Isso era anos que eu morava lá, 80 e poucos. Ele fazia... que era o chamado, mas tinha a descagem, você discava para acessar a internet e tal. Mas realmente a primeira rede mesmo de verdade, Orkut, que eu comecei, achei legal, comecei a ativar. Depois veio o Facebook. Hoje em dia tem o Facebook e Instagram. O resto eu não conheço, não tem muita coisa. É difícil administrar, né? É difícil. E mesmo assim, às vezes, ainda tomei um golpe agora no começo de janeiro, um convite, uma festa beneficente para as crianças. Eu todo babá, fui lá, entrei no link. Não entrem no link. No link para pegar o convite. Aí. Fiquei uma semana sem funcionar o meu WhatsApp. E quando eu voltei, ainda perdi todas as minhas mensagens de 2 de dezembro até 15 de janeiro. Mas enfim, estou ali e estou cada vez tentando cair em menos golpes. E tá cada vez mais golpe, né? Nossa, cair, os caras estão muito sofisticados, né? Os caras estudam para te lesar mesmo, né? Loucura. Então, mas enfim, eu tô no WhatsApp, no Facebook, aí no Instagram também. Instagram já foi uma influência da minha mulher, que ela falou, não, entra no Instagram também. E ela é super ativa no Instagram, não tem Facebook, e eu tenho Facebook e Instagram. E ali eu vou viajando dentro das minhas possibilidades. Eu aqui...
também tô no Instagram e Facebook e ali por necessidade. Exatamente. A gente tem que falar porque tem que estar, né? Exatamente, é isso, tem que estar. Loucura. E até gosto de algumas coisas, eu vejo aprendo muita coisa com as redes, né? Tanto do lado mal, do que as pessoas são capazes de fazer com isso, até com as coisas boas, que às vezes eu vi umas coisas lindas, né? Em tudo, dança, música, humor. E muita gente talentosa também, né? Eu vejo que tem muita gente... Então, isso eu acho legal, aquela coisa da democratização dos meios, né? Isso é bárbaro, isso é bárbaro. Todo mundo com seu próprio podcast. Tá faltando o meu, né? Mas é isso. Né? Então, muito bacana. E, Ricardo, você também passou pela estrutura ali comercial das emissoras. Sim. Né? Sim. Record, Manchete, Globo. Sim. Conta um pouco dessa experiência. Todas. Depois a gente vai voltar nas histórias ricas aí da TV, enfim, da arte em si. Sim. Mas conta um pouquinho dessa atuação. Como que foi para você? Em determinado momento você desistiu de ser ator e quis ir por esse caminho. Isso. Né? Eu estava falando das faculdades, né? Quando eu entrei na ANB, que era Instituto Superior de Comunicação Publicitária, eu já estava cansado de televisão, porque eu tinha foi Papai Sabe Nada, Família Trapo, Faça Humor, Não Faça Guerra, que era um programa bacana de se assistir, mas de fazer era difícil. Eu tinha que ir toda semana para o Rio de Janeiro. Era um programa que tinha muitos quadros, estavam começando a mexer muito com tecnologia de chroma key, de imagem, de colagem, né? A televisão estava se sofisticando, mas ainda era um programa para gravar. Você chegava lá às 2 da tarde e saía às 3 da manhã, 4 da manhã, e no meu caso, para gravar um quadro, 2 quadros no máximo, de 1 minuto, 2 minutos cada um. Isso foi meio que... E também não sentia que eu estava fazendo uma coisa que... Enfim, eu estava... Eu já passei infância e adolescência aqui, vamos mudar de área. E estava encantado com a publicidade. Que bárbaro, os comerciais. E cheguei e falei, olha, não quero mais aparecer. E também não queria mais aparecer. Enfim, deu um bode, uma década nova que se abria e eu queria mudar. E mudei radicalmente, porque ao mesmo tempo eu casei e mudei de profissão. Só que eu comecei como assistente de contato de uma agência de propaganda, só aos 19, ainda fazendo o programa. Daí aos 70, que foi quando eu... 70, 71, eu ainda faço humor, eu já estava na Escola Superior de Propaganda e já estava trabalhando, e daí comecei a trabalhar na área comercial da Globo. E daí, aos 20 eu saí mesmo, pedi pro Boni, né, que era todo poderoso, Boni, eu não quero mais aparecer, não quero mais vir para cá toda semana. Ele falou, vai para São Paulo, nós vamos pensar uma coisa para você. Eu fiquei 6 meses só estudando e recebendo salário sem fazer nada. Aliás, não, fazendo estágio numa agência de propaganda como contato. Aí veio uma porta para ser assistente de contato da Globo, do comercial da Globo. Sim. 72, que foi quando... Foi meio que um pico, né, a Globo estava subindo, assim, as outras emissoras foram... Bom, quando eu saí da Família Trapo, a audiência já estava baixando, eles estavam aumentando o programa, a duração do programa para poder faturar mais nos comerciais, nos programas que davam audiência. Então, o programa mesmo estava decaindo também de qualidade, não estavam pagando salários em dia, mas estava uma crise brava, que foi quando eu fui para a Globo, isso em 70. Daí, em 71, ainda fiquei na Globo, na parte humorística. Daí, 72, metade já não fazia mais nada lá, só estava esperando essa boca para ir para o comercial. Daí, quando eu fui para o comercial em 72, foi daí que eu casei e daí mudei mesmo de fato. Aí, bom, agora eu sou um cara de propaganda e marketing dentro da maior emissora do país. Eu fiquei careta. Não sou mais artista, fiquei careta. Olha, isso também tinha uma coisa muito engraçada aqui. Cortei o cabelo um pouco, né, assim... usava terno, daí me lembro que eu comecei... Antes eu tinha o preconceito de esse cabeludo, bicha, né? O cara aquele cabelo comprido e tal, que estava de colorido, era bicha. Daí, quando eu passei para usar terno e gravata, careta. O cara... Ricardo virou careta. Então, enfim, preconceito é preconceito. Mas daí comecei a usar terno, gravata, casei, tive filho logo na sequência e fui crescendo. Aí de assistente para contato, de contato para gerente da área diurna, começava a ter uma programação diurna. A programação diurna da Globo estava começando a dar mais audiência que as noturnas das outras emissoras.
Era uma loucura. E fiquei mais um tempo daí recebi uma proposta para ir para a mídia impressa. Hoje a gente falou sobre mídia impressa. A Block Editores tinha uma revista que era para concorrer com a Cláudia. Você trabalhou no prédio da Casa Verde, lá da Editora Block, não? Também, mas depois. Eu já comecei ainda na 24 de maio. Entendi. Que era um andar inteiro de um prédio no centro da cidade. Os Block tinham uma coisa assim, uma perfeição com móveis. Eles faziam os próprios móveis. Então, cada móvel era linda, aquele corredorzão e tal. E todas assim, cada mesa tinha uma mesa redonda, que ficavam os contatos, e uma mesa retangular, que ficava a secretária. Então, aqui a desfile, aqui a manchete, aqui o Pais e Filhos. Nossa, era uma farra. O único problema também é que eles atrasavam o pagamento também. Mas foi muito bom. Fiquei na Block um tempo, depois fui para a Editora 3, e já era contato. Na 3 ainda era contato também. Daí da 3 eu fui para a agência de propaganda. Fui contato de uma agência de propaganda legal, eu atendia Shopping Guatemi, Casa Civil do Governo de São Paulo, Secretaria de Turismo. Bom, fiquei quase 2 anos nesse lugar. Daí o meu pai e meu tio Roberto entraram de sócios numa produtora de jingles e de gravações mesmo, um estúdio de 16 canais, que era o top do top. Daí eu fui para ser o diretor comercial desse estúdio. Depois disso aí do estúdio, daí eu fui para... Onde entra Renato e seus Blue Caps? Como é que é? Onde entra Renato e seus Blue Caps? Puxa vida, isso aí eu estava na Record. Eu fazia a Família Trapo e tinha... sábado era a Família Trapo, domingo era a Jovem Guarda. Eu assistia a Jovem Guarda, adorava a Jovem Guarda. Aliás, eu vi o Roberto Carlos a primeira vez, era um programa infantil que tinha na Record, que era... como é que era o nome? Eu sei que era o Bolo Pullman que patrocinava, e tinha a titia Marília que ficava e entrevistava as crianças nas mesinhas. Pullman Júnior, acho que era Pullman Júnior o programa, tinha até o nome do patrocinador. E ali o Roberto Carlos foi com o seu violãozinho, cantou O Homem Mau. Loucura. Aí eu falei, nossa, que bárbaro. Foi aí também que eu parei de tocar piano e fui tocar violão e guitarra. Foi bem nessa fase. Quer dizer, foi meio tudo junto, né, Ricardo? Foi assim, sim. Foi mudar de profissão, foi aprender um novo instrumento. Exatamente. Casar, ter filho, um bolo. Tudo um bolo só. E daí fui para esse estúdio, a gente gravava jingles, e daí visitava as agências, depois fui para uma agência, daí voltei para o veículo. Então, em 82, 83... Meu pai morreu... sim, isso. Em 81... Eu estava para lançar... e também tinha isso. As pessoas me contrataram. Eu nunca fui pedir um emprego. Eu estava trabalhando no lugar... da Block me chamaram para Editora 3. A Revista Mais, que era uma revista linda para mulheres também. Bárbaro, Mais, Vogue. Daí, fui para... Caramba, eu estou com uma memória ruim. Sim, lembrei. Me chamaram para lançar a primeira revista de vídeo do Brasil. Video News, que era a sigla editora. E eu estou nessa aí de gerente dessa revista, e daí meu pai morreu. Meu pai morreu, assim, no domingo, Dia das Mães. Puxa vida. No dia 10, segunda-feira, era o lançamento da revista. Ai, caramba. E eu fui lançar a revista lá no Sesc Pompeia, Coquetel e tudo. E daí que eu dei uma despirocada geral, que eu vim para aqui na Granja Viana. Eu fiquei, em 1 ano, eu mudei 4 vezes de emprego, de casa, e separei do primeiro casamento. E o quarto emprego era uma mudança de cidade, inclusive. Fui para o Rio de Janeiro, ser o gerente da revista Penthouse. E no Rio de Janeiro, acho que eu abaixei aquela piração toda desse 1 ano que eu fiquei rodando, e comecei a repensar minha vida. Falei, puxa vida, por que eu estou fora da televisão? Foi a primeira vez que caiu a ficha de que por que eu saí? Eu podia ter continuado fazendo isso e fazer outras coisas também. E falei, bom, agora também não dá para voltar, porque já tenho 2 filhos, já estou... Bom, como é que eu vou fazer? Daí eu comecei a não planejar, mas desejar voltar aos poucos, se possível misturando as coisas. E nisso, a Penthouse faliu. Eu estava no Rio. Durou bem pouco, né? No durou Brasil. 1 ano, no máximo. Eu lembro disso. Exatamente, eu fui em janeiro no Rio e em novembro ela faliu e eu já estava planejando voltar para São Paulo, porque não conseguia emprego no Rio naquela época. E
um diretor de criação da MPM, que era um super amigo meu, falou assim, Ricardo, você está de terno? Eu falei, tô. Vem aqui na agência. Eu falei, vou, na MPM. Cheguei lá, assim, fica rindo, é aquela tua risada lá. E eu fiquei rindo, os caras me fotografando. Aí passa uns 5 dias, você foi aprovado, você vai ser nós vamos lançar a cerveja Kaiser e você vai ser o garoto propaganda da cerveja Kaiser. A Kaiser lhe deseja uma cara feliz. Depois, se você quiser, eu te mando o comercial, tem o comercial. E daí eu fiz o comercial, quando eu voltei para São Paulo, eu estava famoso. Porque a campanha tinha outdoor, tinha minha cara e tudo, cantando caminhão da Coca-Cola. Foi o mesmo sucesso do baixinho da Kaiser, antes do baixinho da Kaiser? Foi, mas não foi. Foi um sucesso, mas não durou nada, porque a campanha terminou, eles lançaram a cerveja, ficaram um tempo fazendo uns comerciais sem apresentador, só que as mulheres, aquela coisa tomando cerveja, e daí descobriram o baixinho, que era... Ele era da produção, ele nem era Esse ator. baixinho era da produção, não era ator. Né? Olha que loucura, daí eu não acho que sabia alguém disso. falou assim, vamos arriscar esse cara aqui. Pum, e foi um sucesso para ele e para a Kaiser. Estourou, realmente. Mas nisso eu estou em São Paulo, daí, bom, o que eu vou fazer aqui? Comecei a trabalhar com cinema e publicidade, CP. Mas também ficou pouco tempo, porque daí o Kiko, que era sócio do Luciano do Vale, me chamou, falou, vem trabalhar com a gente aqui, a gente vai comercializar os espaços esportivos da TV Bandeirantes. O Luciano do Vale era diretor esportivo da Band, Sim. E ao mesmo tempo ele era sócio de uma empresa que comercializava todo o espaço esportivo da Band, que dava mais audiência que todo o resto todo o resto do horário. E eu acho que foi aí que a Band se firmou, né? Com voleibol, com tudo. A audiência do esporte puxava para as outras coisas. Fiquei ali 1 ano, daí me chamaram para lançar uma revista de música na Editora Abril. Eu falei, opa, tudo a ver, né? Música, Editora Abril. Fui lançar a revista Bis. Ah, que legal. Da Bis, isso foi 85, 87, 88, eu fui com o meu irmão ser entrevistado no programa da TV Gazeta. E era um casal, tipo Almoço com as Estrelas e tal. E terminou o programa e eu vi que estava tendo uma movimentação, os caras conversando, os técnicos. E eu falei, o que está rolando? Demitiram o Ferreira Neto, que era um cara que fazia o programa lá, e estão mudando toda a programação. Entraram jovens aqui. Eu falei, que jovens? Fernando Meirelles e Marcelo Machado. Eu falei, opa. Oi, Marcelo. Ricardo aqui, tudo bem? E aí, que é isso aí? Vamos mudar tudo aqui. Vem cá, você vai ser meu colaborador permanente. Eu falei, pô, que é isso? Eu falei, não, vem cá, amanhã que vai ter um teste para quadros de humor do TV Mix. Aí fui meu irmão para lá, com os textos do meu pai, e fizemos o teste. Aprovados. O TV Mix foi um programa revolucionário, em 87, final de 87, 88, que misturava jornalismo, receitas, entrevistas, gente na rua entrevistando as pessoas na Avenida Paulista. É o que a gente vê hoje, né? Dos mix jornalísticos matinais, nas emissoras. A Astrid Fontinelli estava começando. Fizeram uma equipe bárbara lá, o Alexandre Machado, o Paulo Adip, uma programação bárbara, e eu fui para fazer os quadros de humor. Tinha, muita gente que depois, Angela Dipp, Grace Janucas, tinha uma multidão de jovens ali, eu ainda era jovem. Grace Janucas, que inclusive é nossa vizinha, né, Ricardo? Você viu? Que legal, né? Gente, o Ricardo, por coincidência, é meu vizinho de porta, assim, uma coincidência muito feliz. E a Grace, umas 4 casas para lá. Né? A Grace é uma vizinhança ilustre. Muito ilustre. Ela tá toda, né? Daí, eu estou fazendo esses quadros de humor, gravando ali e tal, e não estava fazendo nada na área comercial, porque eu tinha saído da Bis e lancei uma revista de cinema também, uma editora independente da Videoclube do Brasil. E eu fiz um contrato de 6 meses. Falei, eu quero lançar isso aqui, faço a equipe para vocês, lanço e saio fora, que eu quero um ano sabático. Estou no ano sabático, começo a fazer humor na Gazeta, falei, opa, é o que eu queria fazer. Pum. Daí veio o superintendente da TV e falou assim, Ricardo, o que você está fazendo aqui? Estou fazendo humor. Não, eu sei, mas e na área comercial? Falei, não estou fazendo nada, estou no ano sabático. Quer ser diretor comercial? Você falou que você nunca pediu emprego para ninguém, mas eu acho que esse universo conspirando, ele é uma coisa característica das pessoas multipotenciais. Tá todo mundo olhando para essas pessoas, todo mundo, né, vê uma possibilidade, ele vem aqui, que eu quero você aqui, é uma loucura isso, né? E era o tal do desejo, que eu falei, quero voltar para a televisão, mas sem largar a área comercial, porque eu tenho que sustentar meus filhos, e vou começar uma carreira do nada aqui.
E nisso seus filhos tinham quantos anos nessa época? Em 88, já estavam com 20. Meu filho nasceu em 73, ele já estava com 15 anos, a minha filha com 14. Mocinhos já. Esse meu filho hoje tem 53. E essa minha filha é 52. Mas enfim, daí... tá bom, aceitei. Daí eu era diretor comercial e humorista da emissora. Estou nesse negócio, tá indo bem, TV Mix, conseguia vender bem, porque embora não tivesse muita audiência, mas era uma coisa revolucionária, e a gente vendia com paixão mesmo. Nós estamos mudando a televisão, papapá e tal. E fiquei, acho que 8 meses, 9 meses nesse cargo. Daí veio um colega meu e amigo querido da área publicitária, assim, Rica, vem pra cá, nós vamos estamos reestruturando o comercial da TV Manchete. Você foi pra lá pra falir a TV Manchete, Ricardo, fala a verdade. Não, eu peguei o Pantanal, eu peguei a subida. Você pegou a subida. Dei muita sorte. Nossa, maravilhoso. Quando ele me chamou, ainda estavam reestruturando. Eu falei, mas eu tô aqui na TV Gazeta, quanto você ganha aí? Tanto, X mais 2. Eu falei, ai meu Deus do céu. E essa época já era o prédio da Casa Verde, ou lá só funcionava a editora? Ainda estava na Rebouças, ainda estavam construindo... Que era do Niemeyer, o prédio lá na Casa Verde. Eu trabalhei lá. Na Ida Kolbe, rua Ida Kolbe. Ida Kolbe, E o pessoal fala que o prédio é assombrado, né? Que tem um elevador lá que de repente abre a porta, a gente vê o seu bloco lá, né? O seu Adolfo Bloch. Então, até hoje tem essa lenda, o prédio tem. Não lembrava disso. Bom, também que na época ele estava vivo ainda. Pois é. Não tinha lenda. O fantasma dele não estava lá ainda. Mas eu sei que daí eu falei, mas eu estou fazendo humor na TV Gazeta. Ele falou, não, pode continuar, ninguém vê aquilo. Falei, tá bom. Então, daí eu virei gerente, um dos gerentes comerciais, porque era assim, um diretor, que era meu amigo, mais 3 gerentes comerciais, para ver o porte do negócio. Grande, E fui para ser gerente e continuei fazendo TV Mix. Tá? Daí TV Mix mudou tudo, acabou, ficou TV Mix 1, 2, 3, 4, não tinha mais os quadros de humor, então parei de fazer humor, fiquei só na Manchete. E daí trabalhamos muito e ganhamos muito dinheiro mesmo, porque quando a gente entrou, o programa de maior audiência era Jaspion e Angélica, imagine. Nossa, já é para a fase da Angélica. A novela não dava audiência nenhuma e tal. Daí fizeram uma novela Cananga do Japão. Que eu assisti, minha avó, ela não perdia um capítulo. Minha avó, minhas tias, uma loucura. O seu Adolfo Bloch é que insistiu para fazer essa novela, porque era baseado nele, a história dele ali. Muito bem, Cananga do Japão começou a aumentar a audiência, começou a ganhar mais dinheiro. Daí terminou a Cananga, Pantanal. Mas daí, assim, você tinha que falar para não cabe mais. As pessoas queriam anunciar de qualquer jeito. E, nossa, foi um sucesso. Estamos nesse sucesso bárbaro e tal, 2 anos de Manchete. Convidou a dona Fátima Ali, me convida para tomar um drink. A Fátima Ali tinha sido toda poderosa da editora Abril nas revistas femininas, revista Nova, vem aqui, vou. Aí, vamos tomando um drink. Ela falou, é o seguinte, eu assumi a direção comercial da MTV, que vai começar, isso era julho, que em outubro começa a MTV no Brasil, e eu estou na área comercial. Tá dificílimo vender, nós temos uma estratégia comercial, e a minha equipe, que eu peguei todo mundo das revistas jovens, femininas e tal, e não estamos conseguindo. Está difícil, e eu estou precisando de um cara aqui. Eu fui no mercado e eu perguntei, quem tem a cara da MTV nesse mercado? E as pessoas falaram que é você. Que loucura! Falei, caramba... Que ótimo, eu acho mesmo que eu tenho a cara da MTV. Tá lá do uísque e tal, né? Aí falou, mas então você quer vir? Eu falei, olha, Fátima, eu tô numa fase muito boa, tô na TV Manchete, a gente tá ganhando muito dinheiro, a coisa tá demais. E eu preciso de uma proposta boa para vir. E eu sei que vocês têm experiência de revista, mas televisão é outro bicho, é uma coisa... Não, mas eu vou formular uma proposta de televisão para você. E nisso a rede MTV ainda não tinha sido lançada, estava em preparação para ser lançada. Estavam reformando o edifício. Lançou nos anos 90, 20 né? de outubro de 1990. Eu lembro porque eu assisti o primeiro dia de MTV, louca, né? E você lembra que não entrou o som? Você lembra disso? Lembro, que foi um fiasco, que veio a tela colorida, aquela coisa toda, né? E eu fui lá para ser o cara que tinha que vender os 5 pacotes fundadores de $600 mil cada um na época. E não tinha nada vendido. Daí ela veio, fez a proposta. Eu falei,
É menos do que eu estou ganhando ainda, mas tem possibilidade de ganhar mais se a gente conseguir ter sucesso nas vendas. E eu adoro a MTV. É a emissora dos meus sonhos. Então eu quero vir, mas eu quero mais duas coisas. Eu quero dizer mais duas. A primeira é que eu tenho medo de trabalhar com você. Ela falou? Eu falei para ela. Ah, você falou. Ela falou, mas por quê? Porque você tem uma imagem muito brava, né? No mercado, de uma pessoa ditadora. Eu falei tudo mesmo, porque eu estava com uma bola. Essas coisas é bom falar mesmo, exatamente. né? Porque é difícil. Ela falou, não, meu querido, mas é que eu sou... sabe, uma mulher, o mercado é muito machista. Eu, como mulher, eu tenho realmente que botar o pé na porta. Mas você vai amar trabalhar comigo. Eu falei, tá bom. Ele falou, outra, eu quero ir no Video Music Awards em Los Angeles em setembro. E você foi? Fui. Ela falou, não sei se eu vou conseguir. Eu falei, não, você vai conseguir. E quem ganhou? Quem ganhou naquela época, em setembro? Você lembra quais eram as bandas, quais eram os artistas? Não, eu lembro de ter visto nessa festa a Madonna, Mas assim, ela ficava perto dos mortais ali, sim, ou já... era uma festa, uma festa democrática, dá pra ver todo mundo. Médio, né? Os bambambãs, não, nem tanto. Porque os bambambãs ficavam no palco e os shows eram hiper bem montados e tal. Então, mas estava o mundo ali, como é que é? Vamos dizer que o segundo time estava todo ali. E foi bárbaro. E foi comigo também foram os Titãs, e fizeram show lá em Nova York, eu fui ver também, não, em Los Angeles. Fiquei o tempo todo em Los Angeles. Enfim, bárbaro, tal. Daí voltamos e vai. Quando eu fui em setembro, eu já tinha vendido uma cota das 5 que tinha que vender. Entre setembro e outubro, a gente vendeu as 5 cotas. E mais 20 e poucos anunciantes avulsos. Você não quer vender espaço publicitário aqui pro meu podcast, não, Ricardo? A próxima fase da minha vida é quando eu desisti de vender. Eu resolvi ser pobre, parei de fazer televisão comercial. Foi difícil. Bom, mas enfim. Eu sei que a gente conseguiu vender, foi um sucesso. Tava bom, MTV, e não tinha como assistir MTV quase. Era TV UHF. Era um canal diferente. E as TVs aqui não tinham mais o UHF. As empresas começaram a fabricar de novo. Tinha que ter a caixinha. A caixinha, eu lembro desse, né? E quando dava problema, a gente ficava louco, porque bagunçava toda a TV. O conversor, né? O conversor. Então foi realmente uma aventura maravilhosa, trabalhosa pra caramba e tal. E no segundo ano, começou a dar o desgaste da relação, eu e a querida Fátima, né? Já a coisa foi meio degringolando. Ela era braba mesmo? Ela era com os outros, mas eu não gostava de ver o comportamento dela com os outros. Entendi. Me incomodava, entendeu? Ela vai assistir? Tomara que ela assista, porque ela sabe que é verdade o que eu estou falando, né? Ela não vai... E outra coisa, eu devo muito a ela. Ela realmente me proporcionou uma oportunidade dessas de ouro na vida. Sou muito grato a ela mesmo. Ô, Fátima, se você estiver assistindo, um beijo. Mas daí eu saí e fui para onde que eu fui? Daí eu resolvi montar o Corte Real Escritório Informal, que era uma microempresa onde eu queria vender patrocínio só de coisas que eu gostasse. Consegui 2 coisas expressivas. Foi o primeiro torneio de bicicross interno, indoor, no ginásio Ibirapuera. Sim. E uma peça de teatro onde o público acompanhava os atores dentro de uma casa grande que agora ela faz parte da Porto Seguro. Então você ganhava um passaporte quando você entrava na peça, e terminava a peça com um jantar. Todo o público se reunia com os atores para jantar juntos. Que hoje em dia é uma experiência muito comum, né? Você faz isso, inclusive levando esse tipo de coisa para empresa, né? Isso, bem exatamente. Comum. Isso foi em 93 e eu vendi patrocínio do café para Nescafé. Então foi Nescafé, bom, enfim. Daí eu vi que o negócio não ia ser tão fácil, mas tô indo nessa balada. Daí a coisa vira. Me liga uma amiga querida, diretora de comerciais, e fala, Ricardo, estamos com um problema aqui. Os caras já entrevistaram, já fizeram teste com 80 atores para o comercial da Pernambucanas e não estão achando, e eu sugeri você. Você quer fazer o teste? Faço, claro. Fui lá, fiz o teste, virei o garoto da propaganda da Pernambucanas.
Eu acho admirável isso que você conta na tua história de grande diretor publicitário e tal, não sei o quê. Vamos ali fazer o teste? Vamos ali. Vamos. Eu vou. Bom, enfim. Fui, peguei o contrato, 2 anos. E durante 2 anos fizemos 250 comerciais, fora que eu fiz de rádio. Viajei com o pessoal da Pernambucanas. Só que no meio do segundo ano do contrato, alguém me liga também. De novo, o Ricardo Frender, que foi o cara que me chamou para ser o comercial da Manchete com ele, falou assim, vem fazer um teste aqui, nós vamos lançar um programa aqui na Band e tal, e já tem 4 fazendo o teste, você vai ser o 5º, não, tem 3 e você vai ser o 4º a fazer o teste para um programa. Falei, tá bom, fui lá fiz o teste, era o Supermarket. Que foi um sucesso, né? Quem aprovava o ator ou não era uma portuguesa que trabalhava na Fremantle, em Londres. E ela veio para ver os testes. É esse de óculos aqui. Daí eu virei o apresentador do Supermarket. Foram 5 anos de programa, 5 anos de programa. 1.276 programas. A conta toda. Loucura. E nisso encavalou com o Pernambucanas. Daí era para renovar o contrato para o 3º ano de Pernambucanas. E isso, mas a gente não quer que você faça o Supermarket. Não quer vincular uma coisa na outra. Eu falei, olha, eu trabalhei já na área comercial, né? Eu tenho algum conhecimento. Eu acho que é uma besteira, porque o Supermarket não concorre com a Pernambucanas. Na verdade, ela reforça o seu ator de propaganda da Pernambucanas. Não tem nenhum conflito o tipo de produtos que vende o Supermarket e o Supermarket não vendia nada, na verdade. Não. Era uma competição de conhecimento de produtos. Mas então você tem que escolher. Então já está escolhido, eu vou ficar no Supermarket. Então terminei o contrato de 2 anos com a Pernambucanas e fiquei 5 anos no Supermarket. Até 1998. Quer outra virada? Eu sei que vai ter várias depois dessa. Eu te pesquisei, eu sei que tem. Então... A próxima virada também fui indicado para ser o diretor comercial de montar o Ad Sales Department da HBO Brasil. Olha, que legal. Daí lancei o departamento, contratei as pessoas, começamos a vender. Dificílimo também, porque era multicanal. Ainda não tinha net. Mas já existia a empresa net, mas o multicanal é que distribuía os canais e tal. Então, numa plataforma que tinha essa HBO que eu fui dirigir, era HBO Brasil. Ela tinha HBO e Sony. Não, HBO e mais 3 canais, que eram E! Entertainment, Mundo, não sei o que lá, e... TNT, muito provável, uma coisa assim. E mais 2 canais que eram a Sony e Warner. A Sony e a Warner estavam numa plataforma que tinha já 2 milhões de assinantes. A HBO e o outro cara que acho que é a Cinemax só tinham 800 mil assinantes. Porque eles não tinham fechado, era a TVA que distribuía uma que parte. Depois virou Sky, né? Depois virou Sky, então foi... Bom, eu falei que era difícil vender, e eu ia muito para os Estados Unidos, toda hora tinha as reuniões, e quando tinha aquelas reuniões de Financial Committee, eu dormia. Eu não tava com o pique. Eu fico me perguntando, né, como um espírito criativo foi por esse caminho, assim, né, comercial e tal, eu fico... Algumas coisas que quando eu gostava, eu até gostava do que eu vendia, mas era muito difícil, e o esquema era muito complicado. Eu nunca tinha trabalhado numa multinacional, e eles não entendiam mesmo as coisas. Eu falei assim, olha, não dá para vender pelo mesmo preço algo que atinge 800 mil pessoas do que algo que vende 2 milhões de pessoas. É claro que eu vou vender mais Sony, Warner, tudo que as outras. E nisso eu fui me desgastando, então terminou o 1º ano. Seu Ricardo, o senhor não está satisfeito? Não, estou infeliz. Nós estamos percebendo. Quer fazer um acordo? Quero. Vamos, acabamos. Saí de lá. Qual é o próximo plot twist? O que mais vem aí? Então, fui pro rádio. Loucura. De novo, Ricardo, estamos lançando a Kiss FM, a emissora do rock and roll, a emissora do classic rock, a primeira emissora classic rock do Brasil. E teve isso também, eu fui muitos lançamentos na minha vida. As pessoas me chamavam para lançar as coisas também. Porque, esse cara entra em qualquer lugar, ele liga, os caras atendem, aquelas coisas. Aí fui pra Kiss. E na Kiss foi bárbaro porque o dinheiro foi ridículo, curto, mas eu tinha
além de ser um dos gerentes comerciais, me deram um programa para produzir e apresentar. E eu fiz o House of Blues. Aí, no comercial, eu fiquei 6 meses. No House of Blues, fiquei 5 anos. E era um programa E quem vai pro rádio assim. se apaixona, né? É bárbaro. Quem vai diz que ama. Eu acho veículo que eu não passei, assim. Dizem que é igual essa bancada aqui, né? Diz que é uma coisa parecida, né? E tal, que, né? Não, é muito bom. Eu adorei fazer. E... Nossa, tem tantas histórias aqui. Daí... Opa, então conta uma. Porque, pode contar. Não, porque era assim, no começo, já sempre foi gravado, né? Sempre foi gravado, ia lá, mas tinha o técnico, blá, blá, blá. Daí, quando eu fui acostumando e tomei pulso mesmo da coisa, e acho que, não sei se era para economizar também, hora extra, era domingo, das 10 da meia-noite. Eu tinha a chave da emissora. Então, eu chegava lá 15 para as 10, abria a porta, o Barreto estava terminando de apresentar o Brilhantina, que era um programa que era rock dos anos 50. Eu abria a porta, ficava lá, conversava e tal. Bom, tchau, Barreto, tchau, o Ricardo já chegou aqui. Isso era ao vivo. Essa época já era ao vivo. Foi uma época de ao vivo, né? E tá aqui o Ricardo. Então, tchau, tchau, bom programa. Daí, apertava o pause no computador, entrava o intervalo comercial. Daí... E era você que comandava essa coisa do intervalo? Daí era eu, daí entrava na minha vez. O Barreto no começo ficava para me ajudar, porque eu fiz várias... besteiras, né? E eu falei, eu não sei agora como é que eu faço. Daí fui me acostumando, daí o Barreto vinha embora, eu apertava o pause, boa noite, estamos aqui, House of Blues. Daí eu escolhia os CDs, eu punha os CDs, enfim... Fiz durante um bom tempo. E teve um dia que eu estava no... E às vezes também fazia isso gravado. Então, não vai dar para fazer ao vivo no domingo que vem. Gravava na sexta-feira. Tá. Um desses programas gravados. Eu estava no cinema. Quando eu saí do cinema, o Júnior Moreno, que era baterista e cantor da Blue Jeans, que era a melhor banda de blues do Brasil, uma das melhores do mundo, na minha opinião. Corte, você tá louco? Você não para de falar Blue Jeans no rádio. Falei, como assim? Não, vai, eu não sei, tô saindo do cinema. Vai lá, liga o rádio. Daí fui pro carro, liguei o rádio. Blue Jeans, o power trio do blues brasileiro. Blue Jeans, a máquina travou nessa história. Eu falei, nossa, daí liguei pra rádio, não tinha ninguém. A rádio tava funcionando sozinha. Daí liguei pro diretor da rádio, o Ademar Altieri. Ademar, ouve, você está ouvindo aqui? Não, ouve, claro que não está. Eu estou falando de Blue Jeans o tempo todo. Eu vou lá. Ele foi, daí parou. Nisso, eu falei, o Blue Jeans está me devendo muitos minutos de programação falando deles ali. Esse foi um dos episódios. Mas, e também vinham músicos internacionais para cá. Eles, os bluesmen, começaram a perceber que não precisavam trazer a banda. O Blue Jeans era o melhor acompanhante para esses caras, porque ele tocava melhor que as bandas americanas, né? E nisso teve o Peter Tork do The Monkees, esteve lá no estúdio, depois foi na minha casa, ficou meu amigo, o Magic Slim, o Focus, que era a banda que eu adorava. Então ficou realmente, porque tinha um estudinho muito bem feito que chamava Kiss Club, que é onde as bandas podiam tocar ao vivo. Legal. Então fizemos muita coisa bonita lá, muita coisa boa. E um dia teve o Raul de Souza, que era um grande músico internacional do Brasil, vivia na França. Teve aqui, e aí eu sempre que ele vinha pro Brasil, oi, Raul, tudo bem? Vem ver meu show, ia ver o show. Daí um dia fui ver o show, foi muito legal. Estou fazendo programa de blues na Kiss. Que legal. Eu falei, quer vir? Quero. E ele foi, o Kiss Club estava fechado, mas ele levou o trombone. A gente fez no switcher mesmo, como aqui nós estamos aqui, ele com o trombone, eu com o violão, fizemos o Raul de Souza ao vivo na Kiss. E muito coisas legal. Assim, foi muito bom. Que mais? A outra virada. Eu tô achando estranho que até agora você não falou da parte musical, que você é todo musical. Então, porque eu sempre toquei, de algum jeito eu toquei. Sempre foi. Foi. Teve uma coisa maravilhosa que aconteceu. E a Blues for Fun foi a sua primeira banda e ela te acompanha até hoje? Não, minha primeira banda não chamava banda, era conjunto. Era conjunto. Era os Pulguentos e a época da Família Trapo. A gente tocou na Família Trapo, algumas vezes os Pulguentos, quando o Carlos Alberto, que era o redator e o Jô queriam me agradar, eles punham Pulguentos começando Carlos Alberto de Nóbrega, né? É ele. O pai. O pai. E, não, tem o Manuel de Nóbrega,
o Carlos Alberto e agora Verdade, tem o Marcelo e tem a Dalila agora, verdade, que é a neta verdade. a neta do Carlos Alberto também está Primeiro de fazendo todos é televisão. Manuel. E onde é que eu estava? Na Kiss. Daí, não, por 500. Daí, quando eu casei, cada um foi para lá. Mesmo antes de casar, o Paulo Flores, que era o baixista, foi para a Faculdade de Medicina em Santos. O Reinaldo Pugliese virou físico nuclear na USP. O meu irmão foi para os Estados Unidos. Enfim, acabou. Não tinha mais Pulguentos. E eu estava já naquela coisa, já 19, 20 anos de faculdade, televisão. Então eu só tocava em casa e pouco. Tanto que em 76, quando eu tinha 24 anos, meu pai falou, você está muito sem música, né? Não é possível. Vem aqui comigo. Me levou na Rua Aurora, na Del Vecchio. Falou, escolhe um violão. Escolhi o violão. Pum, me deu o violão. O teu pai? Meu pai. Deve ser, vamos lá no Clã. O que é o Clã? A escola de música do Zimbo Trio. Fui lá, que, se não me engano, existe até hoje, né? Existe até hoje. Mas o Hamilton Godoy é o diretor-zaço, músico maravilhoso. Aos 90, tá tocando pra caramba. Daí, fui pra lá, tive aula com o Luiz Chaves, que era o baixista do Zimbo Trio. Mas durou pouco, porque ele falou, não, Ricardo, você não precisa ficar estudando música. Continua fazendo o que você está fazendo, ouve as músicas que você ouve. Vai tirando. E vai tirando. É besteira. Eu não queria fazer lição de casa, para variar um pouquinho. Mais uma vez. Uma vez. E nisso, foi daí, sim, aos 30 anos, encontrei um amigo de 20 anos atrás, do acampamento de férias, o Fran Papaterra, que estava compondo, fazendo um montão de coisa, e comecei a fazer música com ele. Fizemos vários shows, fizemos uma banda que teve 4 nomes, que era, como é que era o primeiro? Não lembro o primeiro mais. A Wicca, daí Filhinhos de Papai, Freud Explica, e no fim um nome que eu sonhei, que ficou mais tempo, que foi o Tênis Eterno, que era uma dupla, na verdade, eu e ele, e os acompanhantes eram os que pintavam em cada época. E vocês de Tênis Eterno se apresentando. Exatamente. De dia a gente usa terno e gravata, o Fran era administrativo da Abril, usa terno e gravata, e à noite a gente veste o tênis e a guitarra. Muito bom. E foi um nome que veio num sonho. Vamos lá, que mais de músicas? Bom, Tênis Eterno, ficamos anos fazendo música, e daí também pintou um outro negócio, que era um grupo vocal, chamado Jukebox, e que eu comecei a fazer parte, ele já existia. Aí eu mudei o nome da peça era TV Themes. Temas de TV, é uma coisa complicadíssima, né? E daí eu falei a voz da TV. A voz da TV, e a gente fazia um show de 1 hora e pouco, com 80 músicas, que eram tipo uns 55 jingles e umas 25 temas de seriados da televisão. Então a gente cantava The Flintstones, o Batmasterson, blá, 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 e os jingles desde a década de 30 até a década de 80. E era meio uma peça, assim. Eram 8 vozes, 4 mulheres, 4 homens, e a própria diretora musical tocava violão também, e tudo arranjo vocal. Fizemos isso durante um tempão também. Isso foi tudo misturado com isso tudo que eu já te contei. Assim. A música nunca te abandonou e Nunca. E quando eu reencontrei o Gaspar, que era também meu amigo desde os 7 anos de idade, a gente foi ensaiar o Tênis Eterno no estúdio do Gaspar. E o Gaspar já tinha também um trabalho musical e tal. Aí, quando acabou o Tênis Eterno, falei, Gaspar, vamos tocar um pouco junto aí, porque eu tô muito enferrujado. Começamos a tocar, depois chamamos o Paulo Flores, já era meu amigo desde os 12, desde os Pulguentos, e fizemos começou com Trimbuzil, que era uma brincadeira com o Zimbo Trio, e depois virou Blues for Fun. Hoje em dia é Blues for Fun. Isso aí já tem uns 30 anos que a gente toca junto, vai tudo misturando. E o Blues for Fun tá super ativo, e sim, mais uma coisa. Eu comecei a tocar com o Gaspar, que eu te contei no carro, vindo para cá, na Vicapota. Vicapota eu comecei a tocar sozinho, e vai fazer 3 anos agora em fevereiro. Agora não, já é fevereiro. Comecei a tocar sozinho, violão e voz, porque um amigo meu que era do mercado publicitário, ficou sócio da Vicapota e tal, dono da Vicapota, e falou, Ricardo, você não quer vir tocar aqui de vez em quando? Falei, quero. Comecei a tocar, virou sério. Comecei a tocar toda quarta, quinta e sexta,
durante um ano. Depois agora comecei a tocar só às sextas-feiras e às quartas, uma quarta por mês, a gente faz o trio Corte, Flores, que é o Dr. Paulo Flores, e Ramos, que é o Gaspar Ramos. Agora eu entendi o nome da banda. Corte, Agora Flores entendi. e Ramos. Muito bom. Isso começou na primavera. A gente ia fazer um show de primavera na quarta-feira. Falei, e o nome? O Trimbuzil eu não gosto, o Gaspar não gosta do Trimbuzil. Vamos inventar o nome. Falei, conversando com ele, vamos ver aqui, peraí. Primavera, Flores, Ramos. Corte, Flores e Ramos. Corte as flores e os ramos também, né? Não, soma. leva as flores e os ramos para a corte. Muito bom, melhor. Né? Melhor. Então, e por último, nossa, tem muita história. Quantas horas tem aqui? Vamos embora, o tempo que... Depois você edita, né? A gente edita. Ou faz 2 capítulos. Ou faz, né? Muita história boa merece... Eu tenho agora comecei a fazer uma elucubração, que a minha vida é meio que um Benjamin Button ao contrário. Porque eu comecei na televisão, que era o veículo mais moderno que tinha. Fui para o rádio, que foi o fundador da televisão. E depois fui para o teatro. A última coisa que eu fiz e faço foi o que começou tudo, que foi o teatro. O teatro começou, né, antes do rádio, antes do cinema. Não fiz cinema ainda, mas está perto. Mas enfim, Daqui a pouco toca o telefone. Outro plot twist, vamos lá. Eu sei que da Kiss FM, depois de 5 anos de House of Blues, eu fiquei 1 ano fazendo não sei o quê. Um amigo meu falou, vem aqui na USP conversar com a gente. Daí fui fazer o Jazz Caravan na USP, que eu fiz durante 8 anos. E foi a primeira vez que eu ganhei um prêmio na minha vida. Ganhei no 2013, é o melhor programa da PCA, que é os críticos de arte de São Paulo, o melhor programa musical de 2013, o Jazz Caravan. Muito bom, na Rádio USP. Rádio USP. E só saí da Rádio USP porque entrou um diretor lá. Ontem eu ainda falei dele e a gente nem mencionou o nome dele, acho que nós também vamos continuar não mencionando. Ele entrou para dirigir a Rádio USP e resolveu que não podia mais ter programa com música estrangeira. Ou nem música em inglês. Foi específico. Eu fiquei pensando, tinha rádio Universidade, Universo, e não pode ter música em inglês? Eu podia ter... Eu acho assim, a gente tem que priorizar a nossa cultura, tem que, né? Porque, aliás, a música brasileira é das melhores do mundo. E o jazz brasileiro é espetacular. Espetacular, mas daí não tocar nada que seja estrangeiro já é meio esquisito. Eu ainda fiz um piloto só para sacanear, só músicos estrangeiros tocando jazz em português, em brasileiro. Mas eu falei, saca, mas não vou nem mostrar para esse cara, tá bom, 8 anos, tá bom, e desisti da Rádio USP. Esse programa tá gravado? Tenho vários programas gravados. Gente, ó, daqui a pouco toca o telefone de novo. E daí, daí teve a volta para televisão. Aí teve a escolinha muito louca. Olha só, de novo, Ricardo, quer fazer um teste aqui? Quero. Vai ele fazer o teste. E virei o Nepotônio Sobrinho do Maranhoso Vigarildo, que era um senador muito importante, e eu era um dos personagens dos 20 e poucos que tinha de alunos na escolinha com o professor Sidney Magal. Que era muito bom o programa, né? Eu adorava a escolinha do Chico Anísio, né? Esse é o pai de todos. Pai de todos. Mas foi uma montagem muito bacana de uma coisa parecida. Foi, né? Muito legal. Muito divertido, muito jovem. Sim. Eu era o tio deles lá. Mas era muito gostoso, muito bom. Dia de gravação eu acordava, vou para a escola. Voltei para a escola. E nessa escolinha, entre outros talentos, ali eu conheci o Leonardo Cortez, que fazia o Homero Ponta, que era um cara que sempre entrava em roubada, se vestia de caixa de fósforo, porque ele queria fazer comerciais e tal. E fiquei muito amigo dele. E nisso comecei a contar minha vida e tal. Leonardo Cortez terminou a escolinha, ele falou, quer fazer a trilha de uma peça minha? Falei, deixa eu ver. Daí olhei a peça, falei, vamos fazer a trilha ao vivo, dentro do teatro? A banda tocando dentro do teatro? A banda não, o trio, vai. Ele falou, você faz? Falei, acho que sim. Vamos fazer? Vamos. Daí fizemos, era o
Crápula Redimido. Fomos no teatro lá embaixo do MASP. Não, foi no MASP, embaixo do MASP. E fui um baterista e um tecladista, e a gente fazia a trilha ao vivo. Pá, puxa, que bárbaro. Ganhamos viagem teatral com a peça, Ricardo. Vamos viajar? Falei, vamos, mas não dá para levar 3. Falei, tudo bem, o tecladista sai, faço eu e o baterista. Daí fizemos, era o... Que escolha difícil, né? Tecladista. Mas não tinha jeito. E também porque eu gravei os efeitos, porque o tecladista fazia os efeitos. Entendi. Eu gravei os efeitos e aí eu e o Daniel na bateria acompanhando, viajamos umas 30 cidades do interior de São Paulo fazendo a peça com a trilha ao vivo. Chegaram a fazer Tatuí? Não. Fizemos. Legal. E... Um beijo para Tatuí, minha cidade. Belíssima cidade cidade. do coração. Não nasci lá, mas cresci lá. Adoro a cidade. Cidade musical, né? Bom, daí o que aconteceu? A gente viajava de van. E eu e o Leonardo, ele falou, vamos fazer o Papai Sabe Nada? Revisitado, fazer um... Falei, vamos, você tem os textos? Tenho. Me empresta os textos? Empresto. Ele ficou com isso, voltou. Bom, daí começamos a luta para fazer um piloto, a coisa mais importante, se não for a mais importante, é uma das 3 mais importantes da vida, é amigos. Amizade sim. É essencial, né? E vários amigos me ajudaram a fazer esse piloto na faixa. Fizemos um piloto, pintou como é que eles chamam? Não é o spin-off é o produto, mas tem um nome que eles fizeram um chamado na TV Cultura para apresentação de projetos. Foram 500 projetos apresentados. Um edital. Edital em português eles não usam um nome mais chique. Entendi. Mas um dia eu vou lembrar. Aí inscrevemos o nosso projeto, o nosso piloto. 500. Passou um tempo, 50 pré-selecionados, vocês estão entre os 50. Mais uma rodada. Ficaram 18 ou 13, 18, e nós somos um dos 18. Então, vocês vão ter a verba para fazer. Fizemos Máximo e Confúcio. Eu queria que fosse Papai Sabe Nada mesmo, mas fui vencido, volto vencido. A produtora queria que chamasse o Máximo e Confúcio, porque Máximo era meu pai no Papai Sabe Nada e Confúcio era eu no Papai Sabe Nada. Então, eu virei o Máximo, o Léo Cortez virou o Confúcio, e fizemos o Máximo e Confúcio. Uma temporada de 16 episódios na TV Cultura. Isso foi 2005, 2006, por aí. E ficou... Isso foi antes da escolinha, você vê? Não, foi depois da escolinha. Então não foi 2017. Nossa, por aí. Nossa, faz tão pouco tempo. Tão pouco tempo, já faz quase 10 anos, né? Mas passa muito rápido, né? O 73 é isso. Mas, enfim... E daí pra frente, daí comecei a fazer. O Máximo Confúcio foi legal, tanto que eles dobraram a proposta. Terminou a série, eles já começaram de novo. Então, ficou 23 capítulos, 24 capítulos no ar. Muito bom. Não, mas 23 capítulos no ar. 16, estou ruim de matemática. 22 capítulos no ar. E foi fácil atualizar a relação ali? 26 capítulos. Ficou 13, 26, é isso aí. A gente mudou bastante, quer dizer, até porque não tinha o meu irmão. A gente pôs substituindo alguns personagens que eram essenciais, que era o Durval de Souza, foi o Daniel Dottori, teve o porteiro que não tinha, que era o Dito. Enfim, foi legal. Foi bem bacana. Foi bem comentado, foi bem, né? Foi super bem. Enfim, mas acabou. Entramos com a proposta para fazer a segunda temporada. Foi aprovado, mas daí foi uma época que teve uma auditoria na Ancine, estava mudando de governo e tal, e dançou a verba da cultura, e nós não fizemos. Então tá em suspenso. Mas pode voltar a qualquer momento. Se Deus quiser. Apesar da crise na TV Cultura. Se alguém vier falar, o Ricardo lembra aquela série? Eu toco o telefone. Toco o telefone. Bom, e nisso, então, voltando, agora que está depois do Máximo Confúcio, a gente já estava fazendo teatro, e daí
o Léo me convidou para fazer, em vez de só fazer, eu fiz trilha de mais 2 peças dele, mas daí fiz com material gravado, mas não era mais tocada ao vivo a trilha. E daí ele falou, tem um papel para você na minha próxima peça. Um protagonista. Eu falei, você tá louco? Eu falei, não, vamos fazer. Daí pintou o Maldito Benefício, que era uma peça que era um velho aposentado, na fila do transplante, e a família que está louca porque tem uma possibilidade dele ganhar um dinheiro, enfim, uma loucura assim. Mas era drama ou era uma... Tragicomédia. Tragicomédia. O Léo é craque em tragicomédia. E daí eu fui o Nelson do Maldito Benefício. Daí, depois do Maldito Benefício, teve uma linda, que foi a mais recente, que foi Colegas no Teatro. O Léo adaptou o filme, o longa-metragem Colegas, que são uns rapazes com síndrome de Down, que fogem com um ótimo. E o Léo fez o Colegas no Teatro. E eu fui o... Agora não era Nelson, agora quem é? Arlindo. Era o Arlindo, o jardineiro do Instituto, e eu tinha uma Kombi. E os Downs fogem com a minha Kombi. E nessa peça, além de eu ter um papel, 3 atores com síndrome de Down, 3 atores normais, e eu toco violão e canto, e sou o jardineiro. Muito bom. Então acho que isso aí quase que fecha tudo. Quase que fecha. E hoje você está só com a música hoje eu tô só esperando com o telefone tocar. Passando fome com dignidade. E só na música. Não, estou indo bem, não posso me queixar. Está indo razoavelmente bem. Legal. Aí, assim, disso tudo que você viveu, disso tudo que você, né, entre arte, entre comunicação, história da TV, enfim. Sim. Eu fiz essa pergunta lá no comecinho, mas o que fica hoje, né? Assim, o que você vê que a TV conserva de essência? Eu fiz essa pergunta perguntando o que mudou, o que você acha, para fazer uma crítica. Mas vamos falar agora, assim, o que a TV ainda conserva de essência que é bacana e que você vê, por exemplo, nas pessoas públicas que estão hoje circulando pelas emissoras. O que você acha que ficou de bacana disso tudo? Aprimoramento artístico, aprimoramento técnico, às vezes talvez o aprimoramento técnico muito maior em velocidade e em expansão do que o artístico, mas de qualquer forma abriram-se muitos espaços que não existiam antigamente. Quer dizer, eu acho que nem sumiram, porque mas não tem mais artista de rua. Tem a Avenida Paulista aí que enche de gente na rua. Eu acho que, assim, abriram-se centenas, para não dizer milhares de vitrines para você, os 15 segundos lá de celebridade, de fama. A única crítica que eu faço, assim, não é nem crítica, é uma constatação. É a diferença entre celebridade e artista. Sim. Porque tem gente que... Por que você quer ser artista? Para ser conhecido. E eu acho que o artista, de verdade, ele quer ser artista porque ele gosta de fazer arte. Né? Não exatamente ser famoso. Né? Pode se monetizar melhor, mas se não monetizar, não tem importância. Se você sentir que você está fazendo uma coisa que é sua, que vem do seu coração, né? Que vem do seu trabalho e tudo, eu acho que todas as plataformas são válidas. Né? O que não pode perder, acho que é o que você falou, a essência. A essência do artista, do cara que gosta de transmitir através da pintura, ou da dança, ou da música, do humor, do drama. Eu acho que isso realmente o crescimento exponencial, né? Uma coisa realmente... Você fala, mas pulverizou, mas tudo bem. O mundo é assim. Mundo, né? Tem 7 bilhões, né, de pessoas no mundo agora. Então, que existam 300 milhões de músicos ou mais. Quando a gente conversa muito aqui no quadro de desenvolvimento humano, a gente fala uma coisa que um convidado meu, o Emerson, teve aqui e falou, e que eu repito, eu tenho que dar o crédito para ele toda vez que eu falo, que é a questão de que o exemplo é sempre dramático e nunca estatístico, né? Quer dizer, você tem milhares de artistas que estão indo bem, né? Mas que não estão lá na Globo, no BBB, ou no, né? Até porque não tem mais... Que é o exemplo dramático, exato, né?
Se a gente pensar que existe um Olimpo ali, que a gente não precisa necessariamente estar lá, né, para ter um sucesso, para, né, fazer o que a gente gosta, né, como artista, como comunicador, como, né? Sim. É fantástico, né? Realmente essa virada que a gente teve aí de democratização das vitrines, né? Acho que foi bem importante nesse sentido. Legal. Acho que é por aí mesmo, porque o homem é artista de nascimento já, né? Só que uns resolvem ser artistas em áreas que não são exatamente o que a gente chama de arte, né? Tem cara que é artista para colocar um telhado. O cara faz um telhado como ninguém. É um artista do teatro. O meu sogro, que você conheceu, o Dr. Euclides Marx, que foi um dos precursores aí do transplante de coração no Brasil, ele era um artista, era um cirurgião artista, né? E é uma pessoa maravilhosa, né? Conheci, tive o prazer de conviver com ele. Ele era fantástico mesmo, bacana. Ricardo, nosso tempo está acabando. Sim, nossa, não acabou ainda. E parece que passou voando, né? Conversa boa é assim, passa rápido. Sim. Eu tenho uma perguntinha aqui dramática para a gente fechar. Se você pudesse voltar, né, no passado, voltar no tempo e trabalhar de novo num programa de TV, ou ocupar um espaço aí na comunicação, para onde você iria? Que programa você escolheria? Que espaço você ocuparia? Papai Sabe Nada. Papai Sabe Nada. Legal. Muito bacana. Você honrou o legado do seu pai brilhantemente, né? Obrigado. Você sabe disso, né? Aqui eu termino. Muito obrigada, Ricardo, por esse papo maravilhoso. Obrigada a você que ficou com a gente até agora. Muito bom.